Alô, bom dia, estamos de volta nessa quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025. Sejam todos bem-vindos. Muitas notícias hoje, então não temos tempo a perder, mas antes quero começar com um super abraço ao meu querido amigo Túlio Valente, que faz hoje 58 primaverinhas. O Túlio é membro desse canal há 4 anos e 4 meses. Então está aí um super abraço, Túlio, feliz aniversário, Deus te abençoe e que continuemos juntos por mais um ano. Muito bem, eu quero também alertar aos queridos amigos que se receberem e-mails em meu nome pedindo dinheiro para ONGs ou para orfanatos, seja o que for, não sou eu. Tem um canal aqui que está se passando pelo canal Professor Belei, com a minha foto e tudo mais, mas é um canal vazio, não tem conteúdo nenhum. Foi criado por alguém para pedir dinheiro, para extorquir ou coisa do gênero. Então, se vocês virem esse canal, acharem suspeitos, um canal suspeito, vão até o canal e denunciem ao YouTube. Eu já fiz isso pelo menos 3 vezes, mas o canal parece que continua em operação ainda. Eu não peço dinheiro por aí, não envio cartas, não envio e-mails pedindo dinheiro. É golpe. Muito bem, notícias importantes, principalmente em relação à Venezuela. A notícia mais importante hoje para nós aqui na América do Sul foi Donald Trump ter chamado a Venezuela de Maduro, de país inimigo. E parece, ao que tudo indica, Trump ligou o tic-tac para Maduro, pelo menos o tic-tac econômico ou financeiro. Vejam só, matéria que está bombando desde ontem à noite. O presidente Trump disse aqui, matéria publicada pela France Press, o presidente Trump disse ontem, terça-feira, que está considerando suspender a licença que permite à petrolífera Chevron operar na Venezuela e disse não entender por que o regime chavista recebe bilhões por essas operações, ou por essa operação da Chevron. Em entrevista coletiva em Mar-a-Lago, Trump disse que seu governo está analisando a isenção que permite à Chevron operar na Venezuela, apesar das sanções. Disse Trump, por que eles fizeram isso? Porque foram até o inimigo e deram a ele bilhões e bilhões. Estamos, disse Trump, tendo discussões dentro do nosso próprio governo. É um pouco cedo, mas estávamos comprando o petróleo deles. Mas quando Biden chegou, por alguma razão, ele começou a comprar petróleo lá, embora tenhamos mais ouro líquido do que qualquer outro país. Eles pagaram uma fortuna à Venezuela. Estamos analisando isso muito seriamente, mas estou aqui há apenas 3 semanas. Aliás, amanhã completa 1 mês do governo Trump. Já parece um ano, não é mesmo? Tantas as ações desde o dia 20 de janeiro. Bem, Trump insistiu, ou continuou perguntando, se manteria a licença que permitiria a Chevron operar apesar das sanções econômicas impostas pelo ditador Maduro. A licença da Chevron também foi questionada pelo secretário de Estado Marco Rubio, por ser uma importante fonte de financiamento em dólares para o regime de Maduro, que Washington não considera o legítimo vencedor das eleições de 2024. Trump lembrou ontem que, desde que chegou ao poder há 1 mês, Caracas não aceitava imigrantes ilegais de nacionalidade venezuelana, mas depois da viagem de seu enviado especial, Rick Grenell, no final de janeiro, essas repatriações de imigrantes foram retomadas, uma prioridade nesses primeiros dias de mandato do republicano. Mas aqui, o que chama a atenção é o seguinte, Donald Trump disse, estamos indo com calma em relação aqui à América do Sul. É claro que está aberta também a possibilidade de outros países entrarem nesta lista de pesquisados ou investigados dentro do governo Trump. Aliás, Marco Rubio tem todo o interesse do mundo nisso, porque, afinal de contas, o que se diz no Salão Oval
é que Biden financiava a esquerda latino-americana. O caso mais, digamos, evidente disso é comprar petróleo da Venezuela, mesmo que a Venezuela estava sancionada pelo governo, porque o regime de Nicolás Maduro, além de todos os problemas de não transparência na sua posição de poder dentro do país, apoiava também, ou apoia, ou está alinhado com regimes como o do Irã, que desagradam os Estados Unidos, isso em uma questão de Estado. Então, agora com Trump na Casa Branca novamente, essas questões terão que ser resolvidas. Algo como, ou está conosco, alinhado conosco, ou então será nosso inimigo. Não foi por outra razão que Trump chamou a Venezuela de país inimigo. A Venezuela de Maduro, não o povo venezuelano, evidentemente. Bem, mais uma de Donald Trump. Esta aí está levando pavor às hostes de George Soros. Vejam só, matéria publicada hoje no Post-Millennial diz o seguinte: o presidente Donald Trump anunciou ontem à noite que todos os procuradores dos Estados Unidos nomeados durante o governo Biden serão removidos em um esforço para restaurar a confiança no Departamento de Justiça. Ele disse: nos últimos 4 anos, o Departamento de Justiça foi politizado como nunca antes. Instruí, portanto, a demissão de todos os procuradores dos Estados Unidos da era Biden, aqueles que restaram. Ele disse também: devemos limpar a casa imediatamente e restaurar a confiança. A era de ouro da América deve ter um sistema de justiça justo. E isso começa hoje, disse Trump. Aqui o Post-Millennial diz que a decisão é parte de um esforço mais amplo de Trump e da Procuradora-Geral Pam Bondi para reformar o Departamento de Justiça, que eles alegam ter sido armado contra cidadãos americanos e usado para atingir oponentes políticos. Aliás, eu já fiz vários vídeos falando sobre isso. Quem, na verdade, aparelhou o sistema de justiça foi George Soros, promovendo, desde o começo da carreira, advogados para esse serviço de procuradores, como também, claro, financiando a carreira de muitos magistrados. E aí agora Donald Trump vai direto nisso, porque ele conheceu de perto a chamada lawfare, o uso da justiça para atacar inimigos políticos, por assim dizer. A administração Trump insiste que remover nomeados da era Biden é um passo necessário para despolitizar a aplicação da lei federal. É comum que procuradores americanos sejam substituídos quando uma nova administração toma posse, especialmente quando o partido no poder muda. No entanto, a ação de Trump é notável por seu escopo abrangente e execução imediata. É bom lembrar aqui também que outros promotores já haviam pedido demissão assim que Trump assumiu, mas outros ficaram e esses serão todos demitidos. Mais uma, essa do DOGE, o departamento chefiado por Elon Musk, Departamento de Eficiência Governamental. Bem, o DOGE prometeu simplificar o programa de cartão de crédito do governo federal, ontem também, que custou aos contribuintes, segundo Elon Musk, quase 40 bilhões de dólares só no ano passado. Elon Musk disse numa publicação no X o seguinte: o governo dos Estados Unidos tem atualmente 4,6 milhões de cartões de crédito e contas ativas, que processam mais ou menos 90 milhões de dólares de transações únicas, para um total de 40 bilhões de gastos, mas isso só no ano fiscal de 2024. Então,
O Doge propõe o seguinte: o Doge, disse Musk, está trabalhando com as agências para simplificar o programa e reduzir os custos administrativos, ou seja, diminuir muito o número de cartões aí usados por agências governamentais. São 4,6 milhões no levantamento do Doge. É claro que isso cairá, digamos, aí uns 500% no mínimo. Bem, o Doge também disse que repassará em uma semana o seu plano para desembaraçar esse sistema. Pânico e pavor entre os gastadores. Bem, outra importante notícia é a seguinte: o recém-confirmado secretário de Saúde e Serviços Humanos, sinalizou reformas profundas e prometeu transparência radical no combate a doenças crônicas. Foi a primeira aparição pública como chefe do Departamento de Saúde de Robert Kennedy. A primeira aparição não, a primeira fala com os seus comandados. Aqui, matéria do IOR News, diz que o secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert Kennedy Jr., disse à equipe de sua agência, em seu primeiro discurso na terça-feira, que seu mandato será marcado por um amplo escrutínio das políticas e práticas de saúde, sem que nenhum tópico seja controverso demais para ser investigado. Ou seja, ele disse o seguinte: não tem ninguém aqui privilegiado, todos serão investigados. Ele está se referindo, claro, às poderosas Big Pharmas. Não existe, nesse caso, ninguém que não esteja debaixo da possibilidade de um grande escrutínio. Ele disse: nada estará fora dos limites, e também pediu aos funcionários que começassem do ponto de partida e abandonassem quaisquer noções pré-concebidas sobre sua liderança. De acordo com o site O Político, que é de esquerda e recebeu muito dinheiro de Biden, Kennedy deixou claro que aqueles que não estivessem dispostos a abraçar a sua abordagem poderiam pedir demissão, escolher sair. Vamos ver quantos farão isso. Bem, outra notícia nesta mesma direção é a seguinte: essa choca pelo, digamos, conteúdo de sinceridade, ou sincericídio, como queiram. A ex-autoridade de saúde de alto escalão na pandemia, a doutora Deborah Birx, fez uma surpreendente admissão de que as vacinas de mRNA da Covid foram desenvolvidas apenas como uma medida desesperada para cidadãos vulneráveis, mas nunca foram concebidas para serem amplamente distribuídas entre a população. Uau! A doutora Birx, que atuou como coordenadora de resposta ao coronavírus da Casa Branca no primeiro governo do presidente Trump, revelou também que as injeções não foram projetadas para proteger contra a infecção por Covid-19. Uau! A ex-alta funcionária de saúde fez essa confissão durante uma aparição no famoso talk show de Piers Morgan. Ela disse, literalmente, para Morgan: a vacina de RNA mensageiro deveria ter sido lançada para pessoas que corriam risco de doenças graves, porque foi para isso que a vacina foi desenvolvida, mas não para um uso geral. Ela também confessou que as vacinas mRNA contra o Covid nunca foram projetadas para prevenir infecções. Não foi para isso que a vacina contra o Covid foi projetada, argumentou ela. Não foi projetada contra infecções, repetiu. Bem, e aí a pergunta que fica é: por que só agora é que ela está falando sobre isso, não é não? Muito bem, mais uma informação aqui, esta sobre o Reino Unido. A matéria publicada hoje no Cenário Mundial diz que o exército britânico declarou sua total prontidão para um possível envio de tropas à Ucrânia,
sujeito, claro, à aprovação do governo. A declaração foi feita em meio a exercícios militares da OTAN na Romênia, onde 2.500 soldados britânicos da 1ª Divisão, uma força de alta prontidão, estão participando de manobras a apenas 25 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. O brigadeiro-general Andy Watson, comandante britânico responsável pelos exercícios, enfatizou a necessidade de estar preparado para agir caso ordens sejam dadas. Ele enfatizou, no entanto, que qualquer intervenção seria em colaboração com os aliados internacionais, indicando que o Reino Unido não agiria unilateralmente na Ucrânia. Já o primeiro-ministro, Keir Starmer, manifestou a ideia de enviar tropas. Ele disse que está pronto para enviar tropas britânicas para garantir a segurança da Ucrânia, no caso de um cessar-fogo. No entanto, tanto Starmer quanto o brigadeiro Watson reconhecem que a escala e a natureza de tal implantação dependeriam da orientação definida pelo primeiro-ministro com o Ministério da Defesa, em conjunto com o Ministério da Defesa. E por aí vai. Bem, essa é, de certa forma, uma maneira de se colocar também no banco de negociações do qual a Europa foi excluída nesta cúpula, nesse primeiro encontro entre representantes americanos e russos, sem a presença da Ucrânia, claro, e sem a presença da Europa. Bem, por enquanto é isso, trarei novas informações hoje à tarde, mas fica aqui, então, novamente esta possibilidade de Donald Trump, a partir de agora, do seu segundo mês, se concentrar também nas questões referentes à América do Sul. Ao que tudo indica, como disse no começo, ele já ligou o tic-tac para Maduro. Mas outras informações a respeito deste nosso continente aqui estão engatilhadas para os próximos períodos. Vamos aguardar. Espero vocês à noitinha. Eu volto com a curtinha do professor. Até lá.